Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast Deus e Elas. Hoje sou eu, Jéssica Machado, Losane Winter. E hoje o nosso episódio vai falar sobre amizade, o que a Bíblia diz sobre amizade. E aí, Lô, já vamos começar. O que a Bíblia diz sobre amizade? Olha, ela diz muita coisa sobre a amizade, né? Porque quando a gente pensa na Bíblia como uma carta de amor de Deus, né, para a humanidade, a gente vê que e considera que quando a gente fala de amor, a amizade, né, é um tipo de amor. Quando você expressa as pessoas que você realmente pode chamar de amigo, né. Então, eu particularmente, assim, a Losane, eu tenho uma certa não diria dificuldade, mas eu tenho um certo cuidado para usar essa palavra amigo, né, porque para mim, para você dizer assim, ser amigo e ter amigo é mais do que saber o nome. Então, às vezes, quando a gente vê, e hoje principalmente, né, não, eu me lembro, gente, eu já tive Facebook, tá? Então, na época do Facebook, quando eu tinha Facebook, então vinha assim, por essa coisa de lidar na igreja, isso e aquilo, muitas pessoas vinham solicitando amizade, né? E daí vinha e fala assim, mas essa pessoa nem me fala oi presencialmente, agora para mim era uma coisa que soava estranho, né? Assim, como é que vai falar? Eu tenho tantos amigos. Isso, então sempre tive um certo cuidado de usar essa palavra em relação a determinadas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, às vezes é um conhecido, não é meu amigo. É um colega, não é meu amigo. Porque, para mim, a amizade, amigo, né, vai muito além de saber o nome. E se a gente abre o livro de Provérbios, você vai encontrar muitas citações ali em um dos versículos mais famosos de Provérbios, acredito eu, que é o 17:17, que fala: "Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão, na dificuldade, na adversidade". Então, e a Bíblia, ela aponta muito isso em termos quando ela vai definir, esse termo amizade, quando ela chama alguém de amigo. Um dos textos até que eu separei aqui, que para mim assim, também é fantástico, quando, Moisés é chamado amigo de Deus, Abraão é chamado amigo de Deus, e você vai ver que essa terminologia é usada pela proximidade, pela comunhão, né, tanto que o 33:11 vai falar quando Moisés chegava à tenda da comunhão, não havia o tabernáculo ainda, não havia essa questão do sacerdócio institucionalizado, mas havia a tenda, chamada Tenda do Encontro. E quando Moisés ia para aquele lugar e a presença de Deus se revelava, Êxodo 33:11 vai dizer assim, que ali o Senhor eh, falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, né, essa coisa descortinada, sem separação, e nós poderíamos até considerar, assim, como uma representatividade da própria pessoa do Cristo, né, que abriu para a gente, a partir da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que a gente possa falar com Deus face a face e ter essa comunhão com Ele, né. Tem uma música, se eu não me engano, do Adhemar de Barros, que ele declara isso, que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, quando a gente percebe a dimensão, a abrangência dessa palavra, você vai ver que, de alguma forma, é ter vida em comum. É relacionamento, né? Relacionamento. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para ser pessoas relacionais. E acho que a amizade é o presente de Deus pra gente, né? Ele sabe que a gente precisa de relações. Sim. E Ele criou a amizade. No entanto que até
Eu gosto muito desse versículo, em João 15:15 diz: já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Tipo, e não é só aquela amizade, né? Deus não criou só aquela amizade terrena, eu e a Lô, eu e, né, e as meninas, mas aquela amizade, tipo, eu e o próprio Pai, né? De Uhum. ter um relacionamento mais próximo e chegado. Isso, assim, por isso que eu disse, né, assim, dentro de todo esse exemplo, que a Bíblia nos traz, e definições, porque ela define, por isso que eu tenho esse cuidado de usar essa palavra, né. Eh, eu até anotei, assim, que alguns que pensam que para ser amigo basta desejar isso, como, por exemplo, eh, os que são saudáveis desejar saúde. Você sabe que existe um processo ali, né, assim, eu queria ter um amigo e etc e tal, mas você vai ver que é todo um processo que ele é construído, é baseado e fundamentado na confiança. Né, uma das coisas que Aristóteles falava, que na verdade, é uma pergunta que ele mesmo responde, que ele diz assim: "O que é um amigo? O que é de fato um amigo?" E ele diz assim que é uma única alma habitando em 2 corpos. É no sentido dessa comunhão e desse comum, né. Então a gente pode ver que existem amizades circunstanciais, que muitas vezes ela se firma ali, mas é para aquele momento, é para aquele lugar que você vai poder contar com a ajuda, com auxílio de determinadas pessoas em determinado momento, mas parou ali. Tem outros que é por afinidade, você se junta, né, tipo na faculdade mesmo, colégio, você se junta àquele grupo de amigos por afinidades, né, para construir alguma coisa junto, mas dentro desse grupo você vai ver que tem pessoas que você leva para a vida, né, que não é para um momento. Então, assim, são pessoas que acabam se tornando presentes em momentos, eh especiais e também momentos muito cruciais na sua vida, onde essa pessoa ela vai estar ali sendo parte da tua história. Então isso para mim, caracteriza essa pessoa que eu posso chamar de amigo, né, uma pessoa que realmente está presente. E uma coisa interessante disso, que o estar presente muitas vezes não é só a questão física, mas que habita o seu coração, que independentemente, do tempo passar, quando você se encontra, é como se você tivesse visto ontem, porque tamanho é o elo, né, que o tempo não separa, que as circunstâncias não separam, porque é uma vida que de alguma forma foi construída junta e está fundamentada, com o mesmo sentimento, né, que é o de amor, que é o de respeito, que é essa coisa, da mutualidade, da parceria, muitas vezes da cumplicidade, Às vezes né. é de entender a pessoa sem precisar abrir a boca, né? Só olhando você vê se a pessoa já tá bem, se a pessoa tá mal, se Sim. você não precisa nem conversar para sentir o que ela tá sentindo. Né. E eu vejo, como você falou no início, né, a amizade, quando você realmente encontra um amigo verdadeiro, é uma dádiva, realmente é uma dádiva divina, porque, eh, eu penso, né, eu acredito que eu posso declarar isso, né, que realmente, eh eu pude experimentar isso, né, de ter um melhor amigo, uma melhor amiga. E esse melhor amigo, ele sempre ou o amigo verdadeiro, né, no modelo de Jesus, como você mesmo leu em João 15, ele vai te encorajar a crescer, a crescer. E eu posso dizer assim, o quanto assim, os amigos ou e essa amiga, né, em particular, ela me fez crescer, o quanto ela me acrescentou. E esse crescer não é aquela amizade só dos momentos felizes Não. e nem de
muito bem, você fez certo, né? É Sim, aquela de te repreender e te disciplinar e falar, não, você fez coisa errada, né? Reveja o que você fez. Então, tipo, você aprende também, né? Você é disciplinado por esse amigo. sim. Então, e nesse, assim, principalmente quando a gente percebe que Deus, essa também é uma dinâmica do reino de Deus, é uma dinâmica do próprio Deus abençoar a nossa vida, né? Para que a gente possa crescer como indivíduo, como pessoa, mas também crescer em fé. Então, hoje, se eu posso dizer assim, que eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor porque eu tive essa amiga perto e ainda tenho, que é aquela coisa que o Provérbios fala, né, que o ferro com ferro se afia, né, alguma coisa assim. Então, é essa coisa do confronto, de não estar passando a mão por cima, mas ela quer tanto, essa pessoa quer tanto te ver bem como pessoa, no sentido de você se desenvolver enquanto ser que você nasceu para ser, né? Que ela vai confrontar, ela não vai passar a mão por cima, né? E como é bom você ter essa forma de Deus te amar, essa forma de Deus te disciplinar, essa forma de Deus te encorajar e te chamar a atenção de carne e osso, sabe? Numa representação, vamos dizer assim, num igual, né? Por quê? Eu acho que eu já disse isso em algum momento, que o ser humano é o único ser que precisa de um modelo para se tornar ser humano, né. Então se você tem um modelo bom, obviamente você vai desenvolver, né, com características mais positivas. Se você tem um modelo negativo, também, isso é verdade, né, a recíproca é verdadeira. Então, quando a gente percebe isso, e até folheando a Bíblia, né, lendo a Bíblia, você vai ver que ela nos dá muito esses exemplos, né, do que é quando você é orientado, você é encorajada no caminho que realmente são caminhos de vida e não caminho de morte, né, e o quanto Deus nos abençoa realmente quando traz pessoas para o nosso lado, porque, como você mesmo colocou, nós somos pessoas sociais, a gente precisa desses pares, né, não no sentido de depender dessas pessoas, mas de aprender com elas, né, principalmente se elas são mais maduras na fé, tem um tempo, assim, de caminhada maior que o seu, em termos de vida cristã, em termos de fé, até em termos de vencer determinados desafios, o quanto é importante ter isso do lado, né, e quanto realmente Deus nos presenteia com isso. Eh, a grande questão é que muitas vezes a gente vai idealizando pessoas, né, no sentido, de olhar para fora e dizer: "Mas aquela pessoa eu gostaria de ter a minha amizade, porque de ter a amizade dela, porque ela é isso". Então, quando a gente percebe essas motivações do nosso coração, né, ou de ser amigo de alguém, ou por querer determinada pessoa do lado, a gente também tem que prescrutar, né, e sondar o nosso coração É em isso, porque relação a se a gente isso. idealiza uma amizade ou escolhe uma pessoa porque, ela é XY e eu gostaria disso, a gente está, né, a gente tá querendo uma pessoa que, na verdade, só vai passar a mão na cabeça. Provavelmente ela não vai ser aquela que vai confrontar os meus erros e não vai, né, me confrontar, porque eu estou idealizando alguém que só vai me abraçar e falar, é isso aí. É, exatamente. E nessa construção de imagem, uma das coisas, quando a gente fala de amizade verdadeira, amigo verdadeiro, uma das coisas que não cabe numa amizade verdadeira é a superficialidade, né, não é a construção de um ser maquiado, porque não funciona, realmente não funciona, né, um 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 pensamento que eu gosto muito também é aquele, né, que amigo é aquele que sabe tudo a meu respeito e mesmo assim ainda me ama, né. Então essa coisa de alguém que te conhece, obviamente
quem te conhece plenamente é só Deus, mas, existe essa pessoa que é mais chegada que um irmão, muitas vezes ele vai te conhecer do avesso sim, né. A minha mãe ela tinha uma expressão assim: "Ah, hoje a Losânio, acordou com o virado", né, ou coisa uns dizem com o pé esquerdo, coisa, dessa natureza. Mas é verdade, as pessoas a pessoa que te conhece por completo, por quê? Porque, às vezes, né, dentro dessa socialidade, né, que a gente tem, a gente, às vezes, se comporta de maneiras diferenciadas dentro dos ambientes aonde a gente está inserido, né. Até porque, às vezes, muitas vezes, esses ambientes exigem uma Exato. postura diferente também. Exatamente, né, então você em algumas você não pode ser, assim, expressar como você está, né, você tem que executar dentro dessa uniformidade que o ambiente exige, né. E quando você tem essa pessoa próxima, assim, de convivência, ela realmente vai te conhecer, eh, em termos, assim, do avesso, né. Aquilo que são os seus pontos fracos e aquilo que são os seus pontos, eh, fortes, porque você sabe que você não tem a perder. Porque muitas vezes alguns comportamentos que a gente adota baseado em recompensas, né, e às vezes a gente pensa: "Eu não posso é porque o que que eu vou perder ou o que que eu vou ganhar?", né, muitas vezes a gente avalia algumas decisões, né, alguns passos baseado nisso aí. Agora quando a gente está falando de amizade verdadeira, de amigo verdadeiro, essa coisa que é genuína, você não vai precisar ter esse cuidado, no sentido, né, porque, você vai poder expor aquilo muitas vezes que está disfuncional, está distorcido, exatamente para que você possa ser ajudado a realinhar alguns valores, até mesmo para pensar fora, por exemplo, às vezes de um momento onde você fica com raiva ou irado com alguma coisa e os pensamentos borbulham só numa direção, esse amigo verdadeiro, né, e naquele momento você não pode expressar e de repente você está com esse amigo e você vai poder expor numa forma assim, essa pessoa que está do lado de fora poder até te ajudar a vivenciar e a perceber a situação ou a fala, enfim, de uma maneira diferenciada, pra trazer esse equilíbrio, né, de dosar as coisas. E você falando, eu me lembrei de um episódio, eu não lembro exatamente onde eu estava, eu lembro que eu estava com uma amiga, e daí alguém falou alguma coisa e, tipo assim, sabe, na hora vem alguma resposta assim, daí eu falei: "Não, não posso. Não é o lugar para me falar agora". Daí eu lembro que ela só me olhou e falou: "Vai tomar uma aguinha?". Daí ela já sabia o que eu tinha pensado e o que provavelmente eu iria falar. Daí ela: "Vai tomar uma aguinha, respira, depois você volta". Né? Então é realmente conhecer a pessoa e te ajudar, né? E ajudar, né, a essa pessoa a melhorar e corrigir os seus erros, né? Não apenas procurar, né, amigos que te corrijam, mas ser esse amigo que corrige o seu próximo. É interessante isso, porque assim, eu quero ter um amigo, mas será que eu sou amigo? Aí a gente tem 2 coisas, né, Sim. porque a gente está falando de reciprocidade. Quando a gente está falando de amizade, quando a gente está falando de amigo, a gente está falando de reciprocidade, não é algo unilateral, aonde eu vou apenas Só usufruir, receber. só receber, né. Eu também não estou falando de troca, eu estou falando de reciprocidade, né, algo que se constrói junto, né, aonde é essa coisa que a gente pode até usar o próprio Eclesiastes 4, né, que é melhor serem 2 do que um, né. Esse é um texto usado muitas vezes para casamento, mas em termos de amizade também. Um exemplo clássico disso além de Jesus e os discípulos, a gente vê no Velho Testamento que é Jonatas e Davi, né.
que, diferentemente de um casamento onde envolve a questão física, a amizade ela vai ser, uma, digamos, um encontro de alma, né, tanto que Jonatas e Davi, ele fala que, Jonatas se apegou a Davi. E é interessante porque Jonatas naturalmente seria o sucessor de Davi, de De Saul. Saul, né, e quando ele encontrou Davi conhecendo, ali vendo o pai ameaçando e coisa e tal, ele entendeu que Davi seria o próximo rei e em nenhum momento houve questões de inveja, houve situações, assim, de querer tirar Davi, né, vamos dizer assim, de cena, pelo contrário, você vê ali ele todo o tempo encorajando, protegendo, inclusive, né, e esse texto que ele fala, né, que por causa do amor que Jonatas tinha por Davi, né, ou seja, é uma coisa que acaba sendo incondicional, sem interesses, né, que pudessem realmente comprometer a caminhada. Tanto que quando Jonatas morre, Davi fica arrasado, e a declaração que ele faz acerca de Jonatas é uma coisa, assim, estrondosa, né, no sentido que ele coloca esse tipo de amor, o amor de amigo, acima de um amor que seria, ele fala assim, que seria um amor, eh, natural por mulheres, né, vamos dizer assim. Ele fala assim, ele é um amor superior exatamente porque ele vem com a incondicionalidade, desse amor que o próprio Cristo demonstra pelos seus discípulos. Eu tinha lido antes, né, João 15:15, um pouco antes, em João 15:13, diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, aí isso vem e complementa nesse exemplo, né, porque muita gente fala assim: "Mas Jesus é Jesus". Então tá, então vamos por um ser humano, né, eh histórico como Davi e Jonas, e você vê essa possibilidade acontecendo, por quê? Porque quando a gente fala de amizade, a gente está falando de amor, né, a gente não está falando só de simpatia e consideração, a gente está falando de amor, e amor ele exige renúncia, quando você vê esse aspecto, né, eh, ele exige uma determinada renúncia, ele exige fidelidade, lealdade, e também essa incondicionalidade. Amigos não são números nas redes sociais. Exatamente, exatamente, né. Então, e isso fica uma lição para a gente, de fato, né, porque se eu só estou querendo números, eu tenho que lembrar que eu vou acabar sendo um deles, Uhum. apenas um número. Né, então, e quando a gente fala do ser algo, né, quando a gente fala de ser relacionamento, é o melhor, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de ser, né, então se a gente, e até mesmo dentro do papel, por exemplo, ser filho é um papel, ser marido é um papel, ser, mulher, né, esposa é um papel, a gente está falando do ser também, só que e o amigo também, só que a gente está falando de um sentimento que é expresso através desses papéis, e a gente não está falando de um sentimento qualquer, a gente está falando de amor, né, e quando a gente pega, já que a gente está falando dentro dessa esfera bíblica, dentro daquilo que a Bíblia orienta, a gente vai ver que não existe amizade sem amor, né, não existe o ser amigo e ter amigo sem amor, sem lealdade, sem reciprocidade, né, sem renúncia, né, aonde aquela coisa não é só para mim, né, quando a gente fala de ter um amigo e ser amigo, não é só para mim, né, é algo aí, é uma via de mão dupla, né, e não algo unilateral, onde só para eu usufruir, aonde de alguma forma, eu me satisfaço dentro do interesse, né, ou com invisto apenas por um determinado, interesse, né. Então quando a gente fala isso do amar a si mesmo,
do amar ao próximo, né, a gente poderia até ter essa aplicabilidade dentro desse aspecto de amizade, né, dessa esfera aí. Amém. Esse foi o nosso episódio sobre amizade. Espero que tenhamos aí agregado um pouco mais na sua vida. E eu gostaria de terminar com uma citação de um livro que eu reli recentemente, que é O Pequeno Príncipe. Sim. Que diz: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Então, que nós possamos ser pontes para os nossos amigos e principalmente aquela ponte que leva nossos amigos até Cristo, que com certeza é o maior e melhor dos amigos. Amém. Amém? Então é isso, não esqueça aí de nos seguir nas nossas redes sociais e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.